Fala galera, muito boa noite, boa noite. Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Todo mundo tudo bem? Tranquilo? Conta pra gente aí como é que vocês Belezura. estão. Aqui delay massa, né, do YouTube. Sempre tem um Boa, delayzinho aí, acho que é uns 15 segundos mais ou menos. Nossa por senhora. aí. Boa. Galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas todos a mais uma edição do nosso Meetup do AWS User Group Minas Gerais. Eu e Palominha estamos aqui hoje para fazer o recap do reInvent, né? Palominha Tô. que foi uma presença, né? Esteve presencialmente em Las Vegas no ano passado, chiquerésima. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. É isso, E né? aí vai contar um pouquinho para a gente aí como é que foi e tal e tudo mais. E aí, galera, a ideia hoje é justamente a gente fazer um recap, né? A gente retomar alguns pontos do Reinvent, que obviamente, né, são mais próximos ali da nossa área de atuação, né, Paloma? Então, DevOps, serverless, né? A gente vai mostrar direitinho o que a gente vai falar daqui a pouco. Não, vocês devem estar estranhando aí que hoje o Felipe não está conosco, infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente essa noite, mas mandou um abraço grande para toda a comunidade aí que tem nos Isso aí, acompanhado. Então, galera. fica aí, receba aí o abraço do Felipe. E do lado de cá, tamo nós e vamos nessa. Bora, pessoal. Vamos falar, né, como sempre, né, todo o início de evento, né, a gente fala aí do nosso código de conduta, né, ele serve para proteger vocês e para proteger a gente também. Então, o nosso código de conduta ele é um código livre também. Se você quiser compartilhar, mandar alguma ideia, achar que uma coisa não está legal, tá aí o QR Code, né, para você tanto visualizar como para contribuir. Então, você pode dar um fork lá, fazer um pull request, que a gente vai olhar com carinho. Falando disso, a gente também, sempre que a gente tem um evento, né, a gente traz essa validação aí, e lembrando que isso aqui é presencial, desculpa, é comercial. Então, se você viu alguma coisa que você achou legal hoje, você quer validar na sua empresa, escaneia esse QR aí, preenche o formulário, e só lembrando que isso não é pessoal, tá, gente? Isso aqui é comercial, então é para sua empresa mesmo. E como sempre, né, Ney, não pode faltar um sorteio, né? Todo evento a gente Uhul. sorteia alguma coisa aí. E hoje, galera, A a gente gente fala vai de ter tanta coisa sorteio. legal, né? Como é que eu vou brincar? Como é que eu vou testar, né? Então a gente tem aí o sorteio. Exatamente. Hoje a gente vai sortear voucher de crédito, tá? O primeiro lugar vai ganhar 75 doletas de crédito. Já dá para comprar um Honda Civic, né? Com 75 dólares. Mas é dólares para você usar na sua conta AWS para você testar e estudar serviços, né? Então, o primeiro lugar leva aí Sensacional. 75 dólares, o segundo 50 e o terceiro 25, pessoal. É só preencher esse forms aí e no final a gente vai fazer um sorteio aí com o pessoal e espero que vocês ganhem aí, vai dar tudo bem e testem e aproveitem bastante, né? Boa. E assim, Ah, lembrando que tem para ganhar o sorteio, preencha aí o formulário para se inscrever, mas quando a gente for fazer o sorteio no final aqui do recap, a pessoa tem que estar presente, tá? Que a gente faz o sorteio, exatamente. chama e tal, fulano. Aí se não tiver, infelizmente, né, a gente passa para o Pessoa, próximo. exatamente, isso aí, pessoal. É Então, isso aí. todo mundo escaneia aí, né? Aí preenche o formulário e no final a gente vai sortear. Todo mundo aí pegou aí? Posso passar? Acho que sim, né, pessoal? Qualquer coisa vocês podem avisar aí. A gente volta também. Ney, você manda pra gente aí no chat o link do Forms também? Mando, boa. Sério que eu Show. vou pegar aqui e vou mandar. Farei isso aqui agora. Top. Falando de reinvente, né? Como o Ney falou, né? Ano passado eu tive lá em Las Vegas presencialmente. Cara, foi uma experiência incrível, né? Eu acho que o reinvente, antes mesmo de você falar de sessão técnica, de novos serviços, o que conta ali muito é o network, né? Eu acho que é muito sobre pessoas, sobre você trocar ideias, sobre você ver como funciona em várias partes do mundo, né? Então foi bem da hora, porque eu tive contato com o pessoal do Paquistão, tive contato com o pessoal da Alemanha, com o pessoal da China, do Japão. Foi uma experiência bem legal, bem enriquecedora. Quem tiver a oportunidade e puder participar, eu recomendo que participe, porque é uma coisa assim que, cara, vocês não têm noção do quão doido que é, né?
E falando do reInvent passado, a gente teve mais de 2.000 sessões técnicas, mais de 50 mil pessoas participando e mais de 100 anúncios. Então, assim, foi uma coisa bem da hora e bem legal, né? Hoje, né, a nossa agenda aqui, né, a gente vai falar de Builder Experience, né, que é a experiência ali do usuário, né, a experiência de quem constrói, quem está ali, um pouquinho de serverless, DevOps, IA, Machine Learning e Data and Analytics, né, que eu acho que são assuntos bem legais aí. Começando aqui, né, com o tópico de Builder Experience, né, a gente vai entrar num serviço, né, esqueci de passar. Um serviço, né, que foi lançado para quem não tem muita experiência com serverless, né? E por quê? Porque a gente consegue, né, construir de maneira visual aplicações serverless, né? É uma coisa bem da hora, né, para quem está aprendendo e começando ali. E como que isso funciona, né? A gente vai basicamente, né, escolhendo o serviço que a gente quer ter ali na nossa aplicação, como eles vão se conectar. E o mais legal disso tudo é que ele cria para a gente depois um template de infraestrutura como código, né? Isso é uma coisa bem da hora. Esse template, ele é um template do CloudFormation, né? E ele é criado, né, com base na arquitetura que a gente montou, né? E essa arquitetura que a gente montou de forma visual, né? E o mais legal é que ele já fica pronto ali, né, para a gente fazer o deploy. E outra coisa bem legal do Application Composer, né, é que ele ajuda a gente a manter a nossa arquitetura atualizada, né? Porque depois que a gente desenvolve uma aplicação e ela está pronta, a gente tem ali o nosso modelo de arquitetura e a gente sabe, né, que conforme a gente vai implementando novas funcionalidades, né, a gente vai trazendo novas ferramentas, atualizando aquele projeto, acaba que não é, né, uma prioridade a gente está fazendo a atualização daquela arquitetura, né? Então, aliando ali, né, a forma visual, né, e depois o código, a gente consegue manter, né, os dois de forma atualizada. Esse aqui, né, é um exemplo de como ele funciona, né? A gente vai selecionando, né, os serviços que a gente quer e conectando eles, né? E ainda que na parte visual, né, a gente consegue ver, né, os serviços padrões que são mais utilizados e ali em cima, né, como é que vocês podem ver ali, a gente consegue também, né, fazer configurações mais avançadas pelo código. Então, o legal é que você pode criar uma arquitetura do zero ou você pode importar, né, um template de infraestrutura como código que já existe. E galera, o Application Composer ele é bem da hora para quem está conversando com servers. Eu acho que vale super a pena a gente testar. Eu esqueci de puxar o Ney. Foi mal, Ney. Esqueci de puxar o Ney, foi mal. Passando aqui, né? Esse aqui é o queridinho da galera, né, pessoal? O Code Whisper, né, ele é um novo recurso que está usando aprendizado de máquina e grandes modelos, né, de computação, de linguagem, para facilitar a vida dos desenvolvedores, né? E, cara, a gente sabe, né, que é bem difícil se manter em dia, né, com diferentes linguagens de programação, né, com frameworks, bibliotecas, né, aquele tanto de serviço de computação, né, e tem várias tecnologias que estão chegando, né, e, cara, como a gente não é um robô e a gente não consegue gravar tudo isso ali na nossa cabeça, né? Todas essas diferenças de sintaxe, né? Ou até mesmo quando você está codando ali, você esquece de fazer alguma coisa, né? O Code Whisper ele chega ali para te ajudar. Ele funciona, né, na sua IDE. Então, vamos pegar aqui um cenário, né, de desenvolvimento onde, à medida que a gente vai construindo o nosso código, né, acontece da gente esquecer como se faz alguma coisa, né, seja lá criar, né, uma função para fazer um post, né, ou ler um arquivo, né, e você precisa parar, pesquisar, né, testar aquilo ali, e muitas das vezes, né, a gente corre ali para o Stack Overflow, né, quem nunca, e aí, né, que entra o Code Whisper, né, ele vai gerar recomendações ali para a gente diretamente no nosso editor de texto, né, e essas recomendações, elas são feitas, né, com base no código que a gente já escreveu e também nos comentários de linguagem natural. Então, né, a gente pode escrever um comentário, né, falando o que a gente quer fazer, e ele vai gerar ali, né, uma recomendação de código a partir disso, né. Ele vai analisar o que a gente escreveu e com base nisso, né, ele vai meio que definir ali, né, para gerar essas recomendações, quais são os serviços de nuvens, bibliotecas, né, e frameworks que seriam mais adequados ali para o nosso cenário, né.
Os modelos de machine learning, né, que Code Whisper ele é baseado, né, ele foi treinado ali em inúmeros projetos da AWS e também em projetos open source, né. Aqui, como a gente pode ver, né, ele suporta hoje, né, as linguagens Python, Java, JavaScript, TypeScript e C Sharp, e você consegue usar ele ali no Visual Studio, né, no Visual Studio Code, no caso, o JetBrains, o Cloud9 e também no Lambda, né. Vamos passar aqui agora, galera, para a parte de serverless, né. Falando um bocadinho de serverless, né, a AWS anunciou, né, um recurso bem legal, né, no Lambda, que é basicamente a redução do cold start para as funções que são em Java. Na maior parte das vezes, né, a gente que trabalha com Lambda, né, a gente sabe que a execução de uma função, né, ela demora ali milissegundos, né, para começar. Mas pode ocorrer em outros casos, né, dessa mesma função, da nossa função, no caso, né, levar, tipo assim, muito tempo por vários outros motivos, né, e, cara, isso era muito comum de acontecer em funções que utilizavam Java, sabe, tipo, muito comum mesmo, né. E hoje, né, o Snap Start, ele está disponível para o correto Java Answer Runtime, e, cara, uma coisa bem da hora é que ele, tipo assim, ajuda a reduzir até 90% do cold start das funções Java. Cara, é muito absurdo, né, tipo, esse tempo aí que foi reduzido. Cara, o Lambda hoje, ele possui 3 estágios, né, no ciclo de vida, né. Tem a inicialização, que é onde que rola essa treta aí de cold start, a invocação da função em si, e depois o shutdown. E o que rola, né, para a gente diminuir esse cold start quando a gente ativa o Snap Start, é que o código da função, ele é inicializado antes mesmo da função ser invocada, né. Acontece um snapshot imutável e encriptado da memória do estado de disco, né, do nosso ambiente de execução inicializado, e esse snapshot ele fica cacheado para as próximas execuções daquela função. Então, quando rolar, né, uma próxima execução daquela função, ela vai criar um novo ambiente de execução. Esse ambiente vai ser criado a partir do snapshot que está lá em cache, né? E ao invés dele inicializar isso totalmente do zero, né, que era o que rolava antes e gerava o cold start. Então, quando se faz isso, tem essa redução super drástica do cold start, né? Então, foi uma coisa bem legal. Eu acho que vale super a pena testar quem está usando aí Lambda e funções Java. Partindo para a parte de DevOps aqui, a gente tem um serviço bem legal também, que é o SAS Service Connect. O SAS, ele é basicamente um orquestrador de containers. Quando a gente sobe uma aplicação ali, né, no nosso cluster SAS, a gente precisa fazer alguma configuração de rede, né? Porque para ter um container rodando ali com a nossa aplicação, a gente vai precisar de vários outros serviços, e para fazer a comunicação desse serviço é necessário que a gente tenha um conhecimento em rede, seja esse conhecimento básico ou não, né? E, cara, é aí, né, que entra o SAS Service Connect, porque ele é basicamente um recurso de descoberta, né, que ele simplifica a sua descoberta, a sua conectividade e a sua observabilidade, né, no tráfego entre esses serviços ali, né, que estão conversando ali com o SAS, né. Com o Service Connect, né, a gente consegue focar no código das nossas aplicações e não preocupar ali, né, com a infraestrutura de rede que está fazendo a comunicação desses serviços, né. O legal dele é que a gente consegue, né, dar nomes amigáveis para os nossos endpoints do serviço e usar esses nomes diretamente nas nossas aplicações cliente. Uma coisa bem da hora. E com isso, né, a gente consegue enviar o tráfego para os endpoints que estão saudáveis, né, fazer verificações de integridade, novas tentativas automáticas para erro 503 e também a drenagem, né, da conexão para os serviços lá do SS. Também uma coisa que é bem legal, né, que a gente viu lá no SAS Service Connect, é que ele facilita bastante, né, a parte de operações de serviços, né, porque ele possui, né, uma telemetria em tráfego real lá no console, onde você consegue visualizar ali. Então, facilita bastante, pessoal. Eu acho que também vale super a pena a gente testar isso aí. E por último, cara, eu achei esse serviço bem da hora, né, que é o CloudWatch Internet Monitor, que veio meio que para ajudar a gente, né, na visibilidade em possíveis problemas de internet e como esses problemas podem afetar o desempenho e a disponibilidade das nossas aplicações. A ideia, né, é que ele nos ajude a reduzir o tempo que é necessário para identificar problemas de internet
ou problemas com provedores de internet, né? Então, ele basicamente, né, usa os dados de conectividade que a AWS captura lá da rede global dela, e com isso ele meio que calcula ali, né, um baseline de desempenho e disponibilidade do tráfego de internet, né? Isso faz, né, com que a gente, né, fique ciente dos problemas que surgem nos provedores de internet e que podem, né, também estar sendo enfrentados ali para os nossos usuários finais de diferentes locais, né? Então, pode ser que tem algum problema, né, no provedor de internet que está impactando o usuário final, né, e ele não consegue conectar ali na sua aplicação. Às vezes a gente pensa que é a aplicação, mas na verdade é o provedor de internet, né? Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceram com vocês, mas o CloudWatch Internet Monitor, ele ajuda vocês a verificar se tem um problema na internet ou não. E, cara, ele já está disponível em São Paulo, tá? E é bem legal o pessoal utilizar. Uma coisa que eu esqueci de falar lá do Code Whisper, né, voltando um pouquinho lá atrás, para quem quiser testar, né, como ele está em preview, por enquanto, nessa parte de preview, né, as recomendações que ele gera não estão sendo cobradas. Então, acho que vale super a pena, né, tipo, o pessoal entrar, né, pesquisar, testar e ver como funciona. Porque, cara, esse negócio é bem da hora. E com isso, né, eu encerro aqui. Vou chamar o Ney para a gente, que vai falar sobre IA e Machine Learning. E, cara, vem porreta por aí. Ney? Opa, bom demais. Deixa eu Bom só demais, botar a Palominha. telinha aqui. Vamos fazer aquela troca de tela aqui. Deixa eu só verificar que tá tudo funcionando. Bom demais. Então, Show. pessoal, na verdade, agora eu vou continuar aqui o papo e apresentar algumas novidades que foram lançadas no Reinvent nos âmbitos de AI, Machine Learning e Data Analytics, né? Que é, obviamente, a minha área de expertise. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando você fala de inteligência artificial na AWS, basicamente a gente está falando de SageMaker, né? O SageMaker, ele é o grande, não é? O SageMaker ele não é nem um serviço, né? Ele é uma suíte de serviços. Ele é todo um arcabouço de soluções para inteligência artificial e machine learning. Da AWS uma ferramenta bastante madura, né, bem completa, e ele está caminhando para um momento em que você consegue agregar todo o time de ciência de dados, então cientistas de dados, engenheiros de machine learning, né, todo mundo que trabalha com ML e IA de alguma maneira para trabalhar dentro dessa ferramenta, todo mundo no mesmo lugar, né? Então, a primeira novidade é justamente isso que eles estão falando, que é os notebooks do SageMaker Next Generation, né? Então, eles já têm todo um sistema, né, que foi inaugurado utilizando o AWS Data Wrangler, só que tem uma interface no-code para você montar todo o processamento dos seus dados, né, para fazer lá o treinamento e o deployment do modelo de machine learning, mas o processamento lá, o feature engineering, você já consegue fazendo uma interface super amigável, utilizando, né, o AWS Data Wrangler, mas assim, né, numa interface bem amigável, arrastando as caixinhas, selecionando lá o que você quer fazer, e você vai montando ali a sua pipeline de feature engineering de uma maneira muito simples, muito fácil. Uma novidade relacionada a esses notebooks é que agora você consegue schedular jobs de processamento de treino e deployment direto do notebook, né? Para quem conhece aí a atuação dos cientistas de dados, eu há muito tempo atrás já fui cientista de dados, a gente sabe que o notebook ele é um lugar comum, né, para os cientistas de dados, é um ambiente muito familiar. Quando você vai desenvolver para teste, para exploratório é muito legal, mas quando você precisa colocar o seu modelo em produção, aquele ambiente do notebook ele fica um pouco duro, um pouco difícil de mexer. Então você tem que empacotar o código do seu modelo de uma outra forma, né, exportar ali um artefato do seu modelo, colocar outro código para fazer a execução do modelo. Enfim, nesse momento, essa novidade permite que a gente, de dentro do nosso notebook, a gente consiga schedular e criar jobs de execução para serem feitos ali com o SageMaker, o que é super legal, vai facilitar muito a vida dos cientistas de dados que usam o SageMaker, tá? Outra coisa assim que eu achei incrível foi a possibilidade agora de você trabalhar com dados, eles estão chamando de geospatial, né? Dados geoespaciais ou georreferenciados, né? A gente usa muito falar assim no Brasil.
Então, assim, quem já teve oportunidade de trabalhar com dados georreferenciados sabe que é um dado complexo, né, de ser trabalhado, porque ele é um dado, né, ele é um dado vetorial, ou então um tipo de uma imagem, como se fosse um polígono, né, com pontos ali delimitados. Então, é um dado chato de ser trabalhado, né, tradicionalmente. E quem precisou, de alguma maneira, elaborar algum modelo de machine learning que levasse em conta um dado georreferenciado, sempre teve muito trabalho. E agora o SageMaker ele tem uma integração nativa com esse tipo de dado geoespacial. Então, né, com apenas alguns cliques ali, a gente consegue fazer a aquisição desses dados de um outro serviço AWS que também se baseia em dados georreferenciados. A gente consegue fazer o processamento desses dados, então operações, transformações, etc. E ele já está integrado com alguns modelos pré-treinados que a gente pode utilizar e criar endpoints para esses modelos já pré-prontos, pré-treinados usando o SageMaker. Então isso aqui é um negócio que eu achei assim, sensacional, muito bacana mesmo. Traz um poder, né, de modelagem preditiva muito grande e facilita mais a utilização desse dado, que é um dado importante, deve ser cada vez mais utilizado, né? Bom, que mais? Eu já falei um pouquinho, né? Mas o Data Wrangler é essa nova forma nova solução para você montar as suas pipelines de transformação, né, e construção de features dentro do próprio SageMaker de maneira visual, né, completamente no code. Eu acho um avanço super bacana. E uma novidade é que esse cara ele está integrado com algumas soluções SaaS de mercado, né, para você conseguir captar dados dessas soluções como fonte. Então, olha só que legal, está mostrando aí no vídeo. A gente pode trabalhar com dados do Databricks, do Snowflake, do SAP, do Salesforce, né? Enfim, hoje você já tem mais de 40 integrações disponíveis aí, né, para você pegar dado de onde que quer que ele esteja, fazer a importação dele para o SageMaker, trabalhar com ele ali e chegar a produzir os seus modelos, né, de machine learning, tá? Então, esse eu acho que foi um passo super importante para o SageMaker, até porque quem acompanha aí os arquiteturas de Data Analytics, a gente tem visto arquiteturas cada vez mais distribuídas, né, entre soluções diferentes. Então é interessante a gente ter esse diálogo do SageMaker com outras soluções de mercado, até para facilitar e viabilizar a adoção do SageMaker como principal estratégia de machine learning, de tecnologia de machine learning dentro das empresas. Quer dizer, você já tem um cliente lá, uma empresa que tem todos os dados deles no Databricks, ou tem todos os dados deles no Snowflake. Cara, eu não preciso migrar tudo para o S3 para daí começar a pensar em fazer modelagem preditiva, modelagem machine learning. Eu posso agora plugar direto lá, gerar valor rápido para o meu usuário, gerar valor rápido para a empresa, né, para o negócio, e à medida da necessidade, à medida que o pessoal entende que é necessário, eu vou migrando também outras partes do nosso ambiente, né? Então, isso aqui eu achei que foi muito bom. Outra coisa legal é que, vou passar aqui que ficou incompleto. Opa, passei demais. Aqui. É, o Data Wrangler ele tem uma feature que permite a gente fazer de uma maneira muito eficiente, tanto inferências em batch, né, em lote, que é o processo mais comum, mas também inferências em tempo real. E para isso ele utiliza uma técnica muito interessante, que é o reuso de flow de transformação para vários modelos diferentes. Então, você já programou um pipeline que vai ter a construção de determinadas features. Se tem, cara, 1, 2, 3, 4 modelos que utilizam essa mesma feature, ele consegue pegar isso, armazenar, cachear de alguma maneira, né, essas transformações, essa preparação, e reaproveitar nos modelos, acelerando demais a chegada das nossas predições ali em produção na mão do usuário para que ele tome decisões, tá? Então, isso aqui é muito legal também. Uma outra novidade é que o SageMaker agora ele tem novas ferramentas de governança. Então, a primeira delas é esse dash inicial, onde você consegue monitorar todos os seus modelos deployados, né, todos os modelos que já estão em produção, verificar se ele está saudável, se ele está, né, funcionando ou não e tudo mais. Então, essa observabilidade do seu machine learning ela é muito importante hoje, né? É algo que tem sido uma dor.
Além disso, tem uma nova forma de integrada nessa solução de governança do SageMaker, de você controlar roles de usuário diferentes para o seu time, setando permissões, acesso e poderes diferentes para cada membro da equipe de ciência de dados. Então, eu posso, dentro do SageMaker, ter uma role para o cientista, uma role para o analista, uma role para o engenheiro de machine learning. Então, todos eles já de uma maneira super simples, já setar tudo que cada um consegue fazer ali diretamente dessa plataforma de governança do próprio SageMaker, tá? Então, facilitou demais, assim, né, a vida de quem precisa atuar com machine learning de uma maneira mais autônoma, tá? A ideia, me parece que a AWS estão concentrando tudo que é necessário para fazer o SageMaker funcionar bem dentro dele mesmo. Então, estão colocando a parte de permissionamento de IAM dentro dele, governança, observabilidade, deployment, integração. Então, está muito bacana. E duas novas features que eu achei super bacana de comentar, e isso aqui é muito legal. A primeira delas que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela é o que eles estão chamando ali de Shadow Mode, né? Você fazer o deploy, você testar um modelo, o que eles estão chamando de Shadow Mode. O que é isso? Você tem a sua versão, vocês estão vendo meu mouse? Acho que estão, né? Você tem a sua versão de produção, né, de um modelo, está aqui em produção, funcionando, recebendo chamadas, enviando respostas, e eu quero atualizar o meu modelo. O que as empresas, os times de ciência de dados normalmente fazem? Você vai elaborar uma versão alternativa do seu modelo, uma V2, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de V2. E aí, o que a gente vai fazer? É muito comum a gente fazer os famosos testes AB, né? Que você tenta fazer um tipo de deployment chamado deploy canário, né? Onde você coloca parte dos seus requests para o modelo de produção e parte dos seus requests para o novo modelo, e você vai fazer um teste AB, você vai comparar ali, né, as respostas de um modelo e do outro e ver se teve uma performance melhor, qual que é o viés que está associado, você vai tentar estudar um pouco isso. Só que nessa solução do SageMaker, você não direciona você não direciona para um ou para outro. Você faz o deploy dos dois ao mesmo tempo e testa e faz esse teste AB literalmente com o seu universo. Você faz o deploy dos dois modelos, né, o seu modelo de produção e o seu modelo alternativo, que eles estão chamando de Shadow, né, a variante sombra. E aí você, depois de um tempo, você coloca um teste, sobe um teste para ser realizado, configura quanto tempo esse teste vai durar, como é que vai ser e tal. Ao final do processo, pela própria plataforma, você consegue monitorar qual for o resultado dos modelos e verificar qual performou melhor. E se você quiser alterar qual é o modelo que vai para a produção, falar, eu quero de fato substituir pela minha V2 nova, que lá mesmo você consegue configurar e subir, a coisa já vai meio que no automático, né? Então isso aqui é realmente muito interessante, muito legal mesmo. Eu acho que vai trazer uma celeridade, uma segurança muito grande para os times de ciência de dados trabalharem na atualização dos seus modelos, que sempre foi uma certa dor, tá, pessoal? Não é um negócio trivial de ser feito, não. Isso aqui agora é muito bacana. E essa próxima feature também chamada SageMaker Jumpstart, que é uma forma super simples, super, né, simplificada de você compartilhar modelos treinados, instâncias de modelo, e compartilhar notebooks, né, de desenvolvimento entre pessoas da sua organização ou que estejam ali na mesma conta. Então, cara, eu tenho um modelo de previsão de demanda que vai ser utilizado por 3, 4 áreas diferentes na empresa, né? Eu não preciso ter essas iniciativas todas de maneira redundante rodando em paralelo, né? Eu consigo ter um time concentrado, né, produzindo esse modelo, e esse modelo estar compartilhado, né, para outras áreas, outros times aí dentro da empresa através dessa ferramenta. Tá bom? Então, muito legal. Com isso, eu concluo aqui, pessoal, a parte de inteligência artificial. E agora a gente vai para os serviços de Data e Analytics também, que tiveram bastante novidade, tá? A primeira delas é uma que me deixou
bastante animado, já vou passar aqui de uma vez, que é esse cara aqui chamado Amazon Data Zone. O Data Zone ele não está disponível ainda, ele foi anunciado, mas ele não está disponível ainda. Mas qual é a ideia do Data Zone? O Data Zone é ele ser um grande sistema de governança de dados da AWS. Então, cara, conecte produtores e consumidores de dados, quebre data silos, né, silos de dados, melhora a descoberta, simplifique a colaboração, tenha governança. Então, no fim das contas, tem algumas soluções de governança de dados, de catálogo de dados no mercado, e ao que me parece, o Data Zone vai ser a grande solução de governança e catalogação de dados da AWS, né? Um local, eles falam aqui que é um local que é um serviço que vai permitir o compartilhamento, a busca e o discovery de dados numa escala que permeia toda a organização, né? Permeia a organização inteira. Então, isso é um tema super quente para quem está discutindo dados. Eu estou tendo esse tipo de conversa com praticamente todos os nossos clientes lá na empresa, né? E meus amigos os nossos amigos de mercado aí também, a galera está discutindo isso bastante. Então, isso é algo que as empresas elas estão sentindo essa dor, né? E como compartilhar o conhecimento necessário para dar autonomia para a área de negócio fazer uso dos dados e dos artefatos de dados que a gente entrega na mão deles. Não é só você entregar um dash, não é só você entregar um modelo. Eu preciso de metadados, eu preciso de um catálogo, eu preciso de discovery, eu preciso concentrar num determinado local a documentação e as definições de negócio relacionadas ali a um determinado, perdão, determinado domínio de negócio. Então, e a AWS finalmente está lançando aí a sua plataforma, o seu serviço de governança de dados a nível organizacional. Eu, particularmente, estou com muita expectativa nesse serviço, né? Eu estou doido para experimentar, para saber como é que é, porque isso é uma área que a gente está discutindo bastante, dando muita atenção recentemente, tá? Outra novidade é o OpenSearch Serverless. Quem está acompanhando aí as últimas novidades em Data Analytics da AWS, tá vendo que OpenSearch, tem uns amigos meus que tiveram no Reinvent, falaram também que em Data Analytics OpenSearch é um dos assuntos mais falados, né, ultimamente. É uma grande aposta da AWS, a versão AWS do Elasticsearch, né, e o Elasticsearch, para quem já teve a oportunidade de trabalhar com ele, sabe que ele não é uma ferramenta lá muito trivial, né? Principalmente para a gente tentar otimizar um pouco a performance e ao mesmo tempo o custo, né? Então a gente tem que fazer um cálculo ali de quais que são qual que é o tipo de armazenamento que a gente vai fazer, se vai ser quente, se vai ser ultra warm ou se vai ser warm, né? Que tem modelos diferentes ali de armazenamento e processamento, qual que é o tamanho das máquinas, como é que eu vou lidar enfim, né? Não é um negócio trivial, a gente tem que fazer algumas continhas para entender qual que vai ser o meu fluxo de entrada de dados, né, de indexação de dados, quanto tempo eu vou armazenar, qual que é o life cycle do dado, tudo isso a gente tem que pensar. E aí, agora surge o serviço OpenSearch Serverless, né, que é a beleza, a lindeza toda do serverless. Primeiro, ele provisiona e escala automaticamente, sem a gente ter que preocupar com provisionamento, com conta, qual que é o tamanho, quanto, cara, não tem que preocupar mais com isso. Então, ele mesmo faz o deployment, ele mesmo escala, né, de acordo com a necessidade, e ele já tenta otimizar uma ingestão de dados muito rápida, indexação muito rápida e resposta de query também igualmente performática. Uma coisa interessante do serverless é que ele separa, né, o processamento do storage, né? E ele separa os componentes do o que você está indexando, o que você está de fato escrevendo no OpenSearch e o que você vai fazer só leitura, que são as queries, né? Então ele trabalha com instâncias serverless para computação e pelo que eu, né, dei uma estudada nessa ferramenta nova, o armazenamento todo ele fica a cargo do S3, mas ele é feito de uma maneira extremamente eficiente. Então, otimiza o custo, otimiza a computação e é muito menor o nosso esforço operacional com essa ferramenta
serverless, né? E tem a mesma API que a gente vai utilizar, do mesmo jeito que a gente sempre utilizou o OpenSearch, não mudou nada, mas vai ser muito mais fácil de trabalhar com a versão serverless. Eu, particularmente, estou bastante animado aí com essa nova feature. Estou doido para testar, né? Em breve, eu e Palominha e Felipe já estão montando o backlog de artigos para escrever, POC para fazer, tem bastante coisa para brincar e testar aqui. Outra novidade que me deixou bastante animado foi agora estar habilitado o Apache Spark para o Athena. Quem já conhece o Athena? Ele é um engine de Data Lake, né? A gente pode consumir dados do nosso Data Lake que estão no S3, devidamente catalogados no Glue, utilizando o Athena. A gente envia consultas SQL para ele, né, pegar dados no S3. Ele roda as nossas consultas direto no dado que está no S3, ele esteja em CSV, em Parquet, como for, né, o Athena consegue fazer isso e retornar o resultado para a gente. A diferença é que agora a gente consegue fazer Jobs Spark para um processamento um pouco mais complexo dentro do Athena. Era muito comum a gente falar assim, cara, não faz processamento dentro do Athena porque é mais lento, vai consumir um pouco mais de recursos, faz processamento do Spark em outro lugar, ou no Glue, ou no EMR, depois você só consome no Athena. Agora é possível você colocar Jobs Spark para rodar no Athena e com algumas coisas legais. Olha só, eles estão falando que o Job Spark que você rodar no Athena, ele vai ser executado com menos, ele vai começar a executar com menos de 1 segundo. E ele tem um runtime otimizado para rodar no Athena. Quem trabalha aqui com EMR, eu trabalho bastante com EMR no meu dia a dia. O EMR, para você subir a estrutura dele, ele demora ali cerca de uns 10 a 15 minutos só para subir a estrutura. E o EMR Serverless, que é uma nova maravilha que chegou para a gente, ele sobe com alguns segundos, né? Menos de 1 minuto ali, ele já sobe, o job já começa a executar. A promessa é que o Spark no Athena ele vai rodar meio que de imediato, né? Então isso é um negócio que me deixa bastante animado. Vai ter de alguma forma, né, a possibilidade de você usar Python para poder configurar alguma coisa específica que você queira utilizar no Spark no Athena. Isso vai potencializar de uma maneira impressionante as nossas aplicações de BIs, dashboards, né? A forma como a gente consome dados, dando muito mais autonomia para a ponta, né? Para o usuário de negócio, para o usuário, né, o analista de dados, etc. Isso eu também achei muito legal. Uma última coisa aqui, pessoal, aliás, não a última coisa, né? Mas mais uma coisa, houveram algumas atualizações também no serviço de BI e dashboards da AWS, que é o Amazon QuickSight, né? O QuickSight ele teve algumas atualizações. A primeira delas são os reports paginados, né? Esses reports paginados, basicamente, você pode criar, schedular e compartilhar reportes que estão formatados em múltiplas páginas, mas que também tem um controle de acesso por role, né? Então isso ficou muito bom. Tem o Kill Automated Data Prep. O Kill, para quem não conhece, é uma solução integrada ao QuickSight, em que você não monta de fato, não arrasta ali, né? Você não monta o gráfico. Você faz uma pergunta, literalmente uma pergunta. Hoje só funciona em inglês, né? Mas você faz uma pergunta para o QuickSight, ele vai buscar seus dados e ele vai montar uma resposta, vai processar seus dados, vai montar uma resposta para essa pergunta. E a partir de agora, né, a gente tem um data prep automatizado relacionado a isso no QuickSight, que vai permitir a gente fazer perguntas mais complexas, né, para o QuickSight e ele fazer algum tipo de processamento ali nos dados, entregar para a gente a resposta de uma maneira toda automatizada. Isso é muito louco, né? Muito legal. Eu não monto meu gráfico, né? Eu pergunto qual foi a média de faturamento nos últimos 12 meses. Pum, ele bota lá um gráfico para a gente na tela e é isso aí, né? Isso é muito legal. A API do QuickSight é uma novidade que a gente vai poder acessar os artefatos do QuickSight Dashboards, reports, análises, né, gráficos via SDK. Então, de uma maneira programática, eu consigo me integrar com o que tiver ali no QuickSight.
E para quem já usa o Kill, né, que é essa coisa de você fazer perguntas, tem dois novos tipos de perguntas, que são perguntas de forecast e perguntas de why, perguntas de porquê, né? O forecast ele cria um dashboard forecast dinâmico e o why determina, né, se o data driver determina ali se houve alguma mudança específica no nosso data driver, né? Então isso aqui é muito legal, super bacana. E agora, de fato, para fechar a parte aqui do Data Analytics, galera, parece pouco essa última coisa aqui. Eu explico para vocês em uma frase qual foi o update, que é o Amazon Kinesis Firehose, né? O Kinesis Firehose, que é o serviço de entrega de dados em Near Real Time da AWS, agora ele tem integração com o OpenSearch. Aí você vira para mim e fala assim: Uau, Ney, nossa, mas você apresentou tanta coisa bacana. Isso aí é mais uma integração no Firehose. Qual que é a grande novidade nisso aí? Galera, a grande novidade é que essa integração com o OpenSearch muda um pouco o jogo de trabalhar com o OpenSearch. Por quê? Porque o OpenSearch ele é uma ferramenta, embora ele seja simples de você trabalhar com ele para fazer indexação, porque é tudo via API. Normalmente, quando a gente está trabalhando com ferramentas de processamento distribuído, com Spark e tal, essa integração ela não é trivial, né? Ela não é trivial. Na maioria das vezes a gente usava o Lambda para, né, a gente tinha que entregar o dado ou do Kinesis ou de algum streaming de eventos para o Lambda, e o Lambda fazia as indexações através de chamada request de API normal, né? Eu tinha que colocar isso no meio do caminho. Agora não, agora eu tenho uma ferramenta que faz a entrega dos meus eventos em real time, que é o Kinesis Firehose, e ele se integra direto com o OpenSearch. Ele faz a indexação, ele já faz tudo. Gente, vocês não têm ideia de quantas horas da vida do time de dados a gente economizou com essa novidade. Eu particularmente, né, a gente está usando bastante OpenSearch em alguns projetos, sobretudo projetos de dados em real time, e isso pode acelerar muito as coisas, né, o desenvolvimento dos projetos até chegar na ponta final. Beleza, pessoal? Esse que eu tenho para mostrar para vocês hoje de inteligência artificial e analytics. Palominha, se você quiser voltar, já vai voltando aí, que agora a gente vai fazer alguns comentários finais aqui sobre como você pode se manter em contato com a comunidade, né, AWS. A gente tem aqui também, isso, gente, pensando na comunidade global, né, de comunidade global AWS. Você tem essa conta Twitter, né, @AWS Developers, onde eles postam sempre conteúdos, webinars, POCs, enfim, né, todo tipo de conteúdo para a comunidade de como, né, de fato, buildar as coisas falando sobre serviço. É bem legal. Siga essa conta aqui. Tá aí embaixo, né? twitter.com/AWS Developers. Você tem também o canal no Twitch, né? O canal AWS, onde tem várias lives, várias transmissões super legais de serviços, de práticas de hands-on, né? Do pessoal utilizando serviços AWS. E você tem também um canal no YouTube, né? Que é @BuildOnAWS, onde você tem o mesmo tipo de conteúdo, né? São webinars, são conteúdo sobre os serviços, mostrando como usar, potencialidades, né? Explicando ali sobre os serviços AWS. Beleza? Show. O Thiago ele fez uma pergunta aqui. Galera, nesse Boa. Reinvent em Vegas, existe alguma sessão mão na massa, hands-on, labs ou só palestra? Cara, tem de tudo. Tem de tudo. Tem sessões que são práticas, né? Que você chega lá e, tipo assim, você vai fazendo junto com o pessoal. Eu participei de uma dessas. Tem também a parte de certificação, que você consegue tirar uma certificação ali na hora. Isso é doido demais, hein? Pra caramba, velho. Nossa senhora. E só que tem a parte também. Então, assim, você consegue tanto, né, ter, tipo assim, workshops lá, quanto palestras só palestras mesmo, né? E o mais legal, cara, é que, tipo assim, tem palestras que são da comunidade, né? Pessoas da comunidade, tipo assim, pessoas que se inscreveram para participar do Reinvent. Tem pessoas que também dão palestras além, né, dos keynotes, dessas palestras técnicas que são anúncios de serviço, né? Então, assim, é uma experiência bem legal, é bem bacana, eu acho que vale super a pena.
E como eu falei, né, não só voltado para esse lado técnico, né, porque, cara, uma impressão que eu tinha do Reinvent que era, tipo assim, seria muita coisa técnica, muito conteúdo, a gente ia ficar louco, lógico que a gente fica um pouco, né, para absorver tudo, mas, cara, a questão de comunidade, a questão de pessoas, né, a questão de networking, de abrir portas, de conhecer serviços, né, de trocar ideia, de você abrir sua cabeça e ver que, tipo assim, talvez uma solução que você usa hoje, tipo assim, você vê outra pessoa utilizando de uma forma legal também e você, tipo, discutem isso, é bem da hora, sabe? Eu acho que o Reinvent, como eu tinha falado, além de técnico, é muito questão de network, de pessoas também. Então, quem puder participar, cara,